Um estudante comeu um macarrão feito há 5 dias atrás, e agora você vai entender o porquê que o fígado dele parou de funcionar. Mas caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou médico em formação pela Escola Superior de Ciências da Saúde, e hoje você vai entender um pouco mais sobre esse caso que deu o que falar. Matheus é um homem de 20 anos que acabou de chegar no pronto-socorro com dor abdominal, náusea e hemorragia alveolar difusa. A equipe médica estava lutando para deixá-lo estável na ambulância, porque ele estava vomitando bastante, porém, próximo ao hospital, ele ficou inconsciente. Matheus era um estudante universitário com várias dificuldades de um estudante universitário, como matérias atrasadas, professores chatos e dívidas financeiras. A comida mais acessível para ele era sempre a mais barata. Ele variava entre comer miojo e macarrão com molho de tomate. Ele sempre fazia a comida dele da semana nos domingos, colocava em algumas vasilhas e ia para o congelador. Assim, ele conseguia se organizar melhor para almoçar e jantar. Porém, em uma noite, ele deixou uma marmita para fora da geladeira e no dia seguinte, ele a comeu. Os amigos de Matheus brincavam com ele, falando que um dia ele morreria de intoxicação alimentar. Porém, dessa vez, isso não foi uma piada. Segunda-feira, Matheus deixou sem querer uma marmita por 2 dias fora da geladeira. Provavelmente, se ele soubesse disso, eu acredito que ele teria jogado essa marmita fora. O problema é que seu colega de quarto viu a marmita em cima da mesa e colocou ela de volta na geladeira, por acreditar que ele provavelmente iria comer aquilo dali mais tarde. Como o Matheus tinha feito aquele macarrão há 5 dias atrás, que tinha ficado outros 2 dias fora da geladeira, ele percebeu que cheirava estranho, mas ele achou que era por causa da nova marca de molho de tomate que ele tinha usado. Imediatamente depois de comer o macarrão, o estômago de Matheus começou a doer muito. Ele sentiu seu estômago inchar bastante. Ele conseguia sentir o excesso de gás produzido em seu estômago e ele tinha tantas flatulências que ele precisou sair da república em que ele estava para pegar um ar para ver se a situação melhorava um pouco. Matheus começou a sentir sua boca extremamente ácida e os seus olhos pareciam que ia saltar pelo seu rosto. E de repente ele vomitou como nunca tinha vomitado antes. A massa não caiu bem, provavelmente eu estou com alguma intoxicação alimentar, ele deve ter pensado nesse momento. Esperando que acordasse melhor, Matheus ele tomou um frasco inteiro de remédio contra náuseas, vômitos e diarreia. Após isso, ele foi dormir. Mas infelizmente, esse remédio não foi o suficiente. Às 3 horas da madrugada, Matheus, suando bastante, foi correndo ao banheiro para lavar o rosto e vomitar novamente. Com o barulho, seu colega de quarto foi ao banheiro para saber o que estava acontecendo com Matheus. Ele o encontra desmaiado, suando frio e com a pele e os olhos bastante amarelos. Ele tenta se levantar, porém ele não tem força nenhuma e cai novamente inconsciente. Sem pensar 2 vezes, seu colega de quarto aciona imediatamente o SAMU, que chega rapidamente ao local. Matheus é trazido rapidamente ao pronto-socorro. E é aqui onde estamos agora. Baseado nesse HDA, a gente percebe claramente que Matheus está tendo uma intoxicação alimentar que está causando uma insuficiência hepática nele. Porém, para os médicos que atendem ele, isso não é imediatamente óbvio. Matheus é um homem de 20 anos, sem doenças crônicas e sem uso controlado de remédios. Além disso, ele vem de uma república da faculdade, estava vomitando e inconsciente. Você não está sendo preconceituoso se achar que está diante de um caso de um jovem que perdeu a linha na hora de beber e entrou em coma alcoólico. Icterícia é o nome dado para quando os nossos olhos ficam amarelos. E isso vem de uma substância chamada de bilirrubina, que é produzida no nosso fígado. Se a bilirrubina está fazendo a pele da pessoa ficar amarela e os olhos também, isso significa que há um dano no fígado de Matheus, levando novamente à hipótese de excesso de álcool. Porém, uma pessoa ela pode chegar num pronto-socorro inconsciente, com algum dano hepático e com episódios de vômitos, e ser uma overdose de drogas. Mas é claro, isso não tinha acontecido com Matheus, e após feito alguns exames de sangue e não ter encontrado nenhuma evidência de álcool e drogas, foi descartada essa hipótese. Só que o exame de sangue de Matheus apontava uma coisa interessante. Mostrava que ele estava sofrendo de hipoglicemia. Hipoglicemia é quando há uma baixa de açúcar no sangue daquela pessoa. A última vez que Matheus comeu foi há cerca de 16 horas atrás. E provavelmente foi o macarrão que está te causando todo esse problema. Os níveis de açúcar no sangue, eles aumentam após a ingestão de qualquer tipo de alimento. E ele se nivela a cerca de 4 horas depois. E é dessa forma que o nosso corpo ele consegue manter a normoglicemia. Mas para Matheus, esse mecanismo não estava funcionando de maneira correta. Resumindo, algo que deveria liberar açúcar no sangue de Matheus não está liberando. A hipoglicemia, ela é um achado sem tanto significado palpável, até porque N doenças podem causar a hipoglicemia em um paciente. Porém, a gente precisa lembrar que existe um dano no fígado de Matheus por conta da icterícia, que são os olhos amarelos. Mas, se a gente lembrar que o fígado é a fonte imediata de açúcar armazenada em nosso corpo, e como Matheus está desenvolvendo uma hipoglicemia, isso pode nos indicar alguma explicação para essa insuficiência hepática fulminante. Gente, o fígado ele é um órgão extremamente metabólico, e certamente você não vai viver mais do que 1 ou 2 dias sem um. Tudo que entra na nossa boca, no final das contas, acaba do nosso fígado. E o fígado ele tem inúmeros
inúmeras funções no nosso corpo, como síntese de proteínas, eles produzem fatores de coagulação, induz a secreção de bile, e uma das principais funções é manter o nível de açúcar normal no nosso corpo. O açúcar, ou glicose, é a principal fonte de energia, e o fígado, para poder fazer tudo isso que eu citei, demanda uma alta energia. É como se fosse uma indústria multinacional. Ela produz bastante, sim, mas ela também precisa gastar muito para poder se manter. Sabendo que a glicose não está sendo liberada do fígado para a corrente sanguínea, provavelmente tem algum dano metabólico dentro do fígado de Mateus. Assim, o fígado procura outras maneiras de produzir glicose. Os ácidos graxos de Mateus estão sendo oxidados em glicose para a produção de ATP. Porém, isso é um problema, porque o fígado ele começa a ter depósitos de gordura, e isso faz parar todas as funções hepáticas dele. Até agora, a gente pode dizer que essa intoxicação alimentar de Mateus, ela pode estar sendo causada por uma bactéria ou um fungo. Mas pensar isso agora é um erro. Isso porque essas intoxicações alimentares só provocam algumas dores estomacais, náuseas, vômitos e diarreia. Não costuma causar esse tipo de insuficiência hepática aguda. E o pior, não podemos saber qual é a bactéria que está causando esse problema, porque a cultura de bactérias levaria dias. Dias que o Mateus não tem, porque o seu fígado está entrando em falência. Exames de TGO e TGP mostram que algumas partes do fígado de Mateus estão começando a morrer. Quer entender um pouco mais sobre esses exames? Assista esse vídeo aqui que eu destrinchei por completo esses dois exames que são importantíssimos para a saúde hepática. E, para piorar, os rins de Mateus começam a falhar. Isso porque alguns exames de urina coletados mostram a presença de sangue. Na insuficiência hepática, principalmente quando a causa é uma bactéria, o nosso sistema imunológico ele começa a agir rapidamente. Os glóbulos brancos e alguns marcadores inflamatórios começam a ir para o local e começa a dilatar as artérias que irrigam o trato gastrointestinal. Cerca de 30% do sangue vai somente para essa circulação, e essa expansão diminui ainda mais o volume efetivo. Até porque, se o volume de sangue em uma pessoa é constante e você precisa que uma quantidade maior de sangue vá para o seu fígado, você precisa contrair alguns vasos periféricos do seu corpo e de alguns outros órgãos que não são nobres. O coração percebe isso e começa a secretar alguns hormônios e falar para o nosso corpo armazene o máximo de água e sódio possível, e para contrair todos os outros vasos sanguíneos que não fazem parte dos órgãos nobres. E infelizmente para o nosso organismo, o rim não é um órgão nobre. E essa vasoconstrição renal começa a desenvolver uma insuficiência renal aguda. E infelizmente agora estamos diante de um caso de insuficiência hepatorrenal. Caso não tenha um fígado disponível para transplante para o Mateus no próximo dia, a sua chance de sobrevivência é mínima. Essa ideia de insuficiência hepática através de intoxicação alimentar não foi esclarecida até os tempos atuais. Em 1778, a árvore de Aqui foi transportada pelos britânicos para a Jamaica, da África Ocidental. Em 1875, a fruta Aqui foi consumida por algumas pessoas e foi relatado o registro de vômito, hipoglicemia, acúmulo de gordura no fígado e insuficiência hepática. E ela foi chamada de doença do vômito jamaicana. E foi descoberto em 1976 que a hipoglicina A é a substância química que inibe a atividade mitocondrial do fígado, levando ao acúmulo de ácido graxo, hipoglicemia e insuficiência hepática. Na década de 60, foi publicado um estudo sobre a overdose de aspirina em crianças, e isso foi nomeado de síndrome de Rey. Eles perceberam que as crianças que receberam aspirina para a redução de febre da gripe, por exemplo, eles tiveram hipoglicemia, elevação do TGO e TGP, esteatose hepática e sintomas bem parecidos com a doença do vômito da Jamaica. Hoje sabemos que o excesso de aspirina, ela desacopla a cadeia de transporte de elétrons nas mitocôndrias durante a síntese de ATP, levando ao acúmulo de gordura no fígado e uma insuficiência hepática. Atualmente, qualquer aspirina prescrita para uma criança é considerada um erro médico, e caso essa criança ela precise do ativo que a aspirina tem, normalmente é dado um similar para ela. Para Mateus, nenhum fígado estava disponível para o transplante. Infelizmente, somente a autópsia poderia explicar melhor como que tudo isso aconteceu. A histologia hepática mostrou que tinha uma grande quantidade de vesículas de gordura que tinham se acumulado no seu fígado. Exames de TGO e TGP induziam os médicos a acreditarem que as bactérias não tinham sido o único problema hepático. Culturas de bactérias pós-morte foram desenvolvidas. Amostras de vômitos de Mateus foram coletadas, além da sua bile e do macarrão que ele comeu. A bactéria Bacillus cereus foi identificada como o agente causador. Essa bactéria ela é bastante conhecida pelos médicos, e ela, quando está no nosso organismo, normalmente causa uma gastrite ali na pessoa, porém o próprio sistema imunológico consegue lidar com ela tranquilamente. Mas para Mateus, uma outra substância foi encontrada. A cultura de bactéria foi rigorosamente analisada, revelando uma proteína chamada de cereulida, mais uma peça para o triste fim dessa história do Mateus. Essa proteína ela é um ionóforo, que tem uma afinidade muito alta com o potássio, e para as bactérias o excesso
excesso de potássio é benéfico, mas para humanos isso é letal. A última peça desse quebra-cabeça que resultou na morte de Mateus não vem do macarrão que ele comeu, mas sim do remédio que ele tomou após começar a vomitar. O subsalisato de bismuto, ele é um salicilato, popularmente conhecido como aspirina. A overdose de aspirina, assim como a síndrome de Rey, pode causar insuficiência hepática, porque a aspirina, ela desacopla a cadeia de transporte de elétron, causando bloqueio na síntese de ATP. Exatamente a mesma coisa que a proteína cereulida fez no organismo dele. Assim, adicionando essa overdose de aspirina que ele teve com essa produção dessa proteína que a bactéria produziu no seu organismo, a gente teve um duplo bloqueio da cadeia de transportes de elétron no fígado de Mateus, causando uma insuficiência hepática aguda muito mais intensa. Tudo bem que isso não é um caso comum de intoxicação alimentar. Existem muitas pessoas que comem um alimento que estava 2 ou até mesmo 3 dias fora da geladeira e estão vivas para contar a história. Porém, o meu objetivo aqui é alertar você. E sempre que você for comer alguma coisa e perceber que tá com um cheiro estranho, bem, é melhor prevenir do que remediar. Até porque eu sigo aquela máxima: o seguro morreu de velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Fiquem bem. Sem dúvida alguma, Steve Jobs foi um gênio do nosso tempo. Criador do iPod, do iPad, do iPhone, ele certamente revolucionou o mundo da tecnologia. Só que, infelizmente, no dia 5 de outubro de 2011, a vida do Steve Jobs ela foi tragicamente interrompida devido a um câncer no pâncreas. Agora, a grande pergunta que fica é: como que um homem tão rico e talentoso, com tantos recursos à disposição, morreu de forma tão prematura? Nessa videoaula, a gente vai entender direitinho o que realmente aconteceu com ele. E claro que para entender isso, a gente precisa saber como é que o pâncreas funciona. É claro que para entender sobre o pâncreas, nosso amigo Bob está aqui para nos ajudar. E ao contrário do que muita gente pensa, o pâncreas ele não fica embaixo do estômago não. Nos livros didáticos, geralmente, você vai ver o pâncreas aqui. Mas na vida real, olha aqui ó, biribicatabamba, 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 parã! O pâncreas é esse órgão aqui, é um órgão gelatinoso, que tem o formato de banana. E perceba que ele fica atrás do estômago. É importante lembrar que o pâncreas ele é classificado como uma glândula que tem função tanto endócrina como função exócrina. Lembre-se que glândula nada mais é do que um órgão que secreta alguma coisa, que secreta substância. Então, está correto você chamar o pâncreas de órgão, como também chamar o pâncreas de glândula. A função exócrina do pâncreas, ela está relacionada com a produção de bicarbonato de sódio e também pela produção de um coquetel de enzimas digestivas que vão atuar na digestão dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Já a função endócrina, ela está relacionada com a produção dos hormônios insulina e glucagon, que são responsáveis pelo controle da quantidade de açúcar no sangue. Agora, só uma coisa, a parte endócrina do pâncreas, ela vai ser tratada lá na aula sobre hormônios. Nessa aula aqui, a gente vai aprender sobre a função exócrina do pâncreas, que é aquela justamente que está envolvida com a digestão dos alimentos. E assim, ó, olha aqui no meu olho, olha aqui no meu olho. Saber que o pâncreas é uma glândula exócrina e endócrina é uma informação que não cai nas provas. Despenca! Então agora, das funções exócrinas do pâncreas, a gente vai falar primeiro sobre o bicarbonato de sódio. Então o pâncreas, ele produz e secreta bicarbonato de sódio. Agora, vamos entender como é que ele faz isso. E para isso, vem em mim aqui nessa super imagem. Aqui está o pâncreas, nosso órgão em formato de banana. E repare que o pâncreas, ele vai se conectar com uma parte, na verdade com a parte inicial do intestino delgado. E essa parte inicial do intestino delgado tem um nome. É uma região chamada de duodeno. Então o pâncreas se conecta com o intestino delgado. Qual parte do intestino delgado? O duodeno. Maravilha, você guardou essa informação. Agora, olha só. Se você reparar, dentro do pâncreas a gente tem um canal. E esse canal é chamado de ducto pancreático. O que é que o Jubijubão vai fazer agora? Eu vou pegar um pedacinho do pâncreas e vou deixar bem grandão aqui para que você possa ver as células que formam o pâncreas. Nesse momento, eu quero que você olhe para o ducto pancreático. Ah, onde é que tá isso? Tá aqui, ó. Essa estrutura amarela aqui é o ducto pancreático. Agora, repare que no ducto pancreático nós temos células. Olha só que bacana. São essas pastilhinhas amarelinhas que você tá vendo aqui, ó. Isso aqui são células. E são conhecidas como células do ducto. São essas células do ducto, olha aqui, ó, aqui tem mais, ó, tá vendo, ó? Pastilhinha amarela, são essas células do ducto que produzem o bicarbonato de sódio. Quando elas produzem o bicarbonato de sódio, elas vão secretar essa substância
dentro do ducto pancreático. E aí o que vai acontecer, ó? Biribi, 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 catabamba, o bicarbonato vai ser lançado para fora do pâncreas pelo ducto pancreático. Ah, mas para fora onde? Ei, olha a imagem aqui de cima, ó. A célula produziu bicarbonato de sódio, jogou no ducto e aqui, ó. Biribi, catabamba, biribi, catabamba, biribi, catabamba, biribi, catabamba, param. O bicarbonato de sódio será jogado dentro do intestino delgado. Para quê? Para neutralizar a acidez do quimo. Ah, e o que é o quimo? O quimo é o alimento que passou pelo estômago. Então ele está saindo do estômago e aí ele vai cair no intestino delgado. Pensa comigo, Jubão. Esse quimo que está vindo do estômago, ele está vindo ácido ou alcalino? Ele está vindo extremamente ácido. Só que as enzimas que atuam dentro do intestino delgado, elas gostam de trabalhar em ambiente alcalino. Então nós temos que o quê? Que conter essa acidez do alimento que está chegando no intestino delgado. E quem vai fazer isso? O bicarbonato de sódio produzido pelas células do ducto que estão dentro do pâncreas. Quando esse bicarbonato entra em contato com o ácido clorídrico, que está lá no quimo que veio do estômago, ocorre uma reação. E nessa reação eu vou formar cloreto de sódio, gás carbônico e água. Pronto, está resolvido o problema da acidez do estômago. Agora que você já aprendeu sobre a importância do bicarbonato de sódio produzido pelo pâncreas, bora dar uma conversadinha sobre as enzimas digestivas que ele produz. Bicarbonato de sódio dominado, bora agora falar da produção das enzimas digestivas dentro do pâncreas. Primeira coisa que a gente tem que guardar é onde que as enzimas digestivas são produzidas no pâncreas. Olha aqui, peguei aqui o nosso órgão em forma de banana, o pâncreas, um pedacinho, aumentei e repare que aqui dentro, ó, nós temos essas estruturas aqui, ó. Isso é uma célula, aqui é outra célula. Essas células aqui, elas são chamadas de células acinares. E são as células acinares que produzem as enzimas digestivas do pâncreas. Repare também que essas células, ó, elas vão formar essas bolsas, ó. Aqui tem uma outra bolsa. Essas bolsas aqui são chamadas de ácinos pancreáticos. Então, cada ácino pancreático possui várias células acinares. Essas células, depois que elas acabam de produzir as enzimas, elas vão jogar essas enzimas onde? Nesse canal aqui, que é o famoso ducto pancreático. E aí o que vai acontecer? As enzimas vêm pelo ducto pancreático, biribicatabamba, e onde elas são jogadas? Dentro do intestino delgado, que é onde elas vão atuar, né? Onde elas vão fazer a digestão do alimento. Agora, um detalhe interessante é que o caminho que as enzimas digestivas percorrem é o mesmo do bicarbonato de sódio. A união do bicarbonato de sódio e das enzimas digestivas produz o que a gente chama de suco pancreático. O suco pancreático é a união das enzimas digestivas com o bicarbonato de sódio. Isso aqui junto, que vem pelo ducto pancreático, isso se chama suco pancreático. Só para você ter uma ideia, por dia, o nosso pâncreas vai produzir 1 litro de suco pancreático, o que é um baita de um feito para um órgão que tem apenas 15 centímetros. Um detalhe interessante é que 95% dos casos de câncer no pâncreas, eles estão relacionados com um problema nas células acinares. Essas células, elas começam a se dividir que nem loucas, elas começam a se dividir sem parar. E é um câncer extremamente agressivo. Geralmente, quando a pessoa descobre, né, quando ela tem lá o diagnóstico, ela tem no máximo 1 ano de vida. Agora, no caso do Steve Jobs, o problema que ele teve no pâncreas, né, o câncer que ele teve no pâncreas, não está relacionado com as células acinares. Esse câncer aconteceu em outra parte do pâncreas, que eu logo vou contar pra ti. Agora que você já sabe onde as enzimas pancreáticas são produzidas, chegou a hora da gente dar um filosofeides sobre cada uma delas, começando pela tripsina e a quimotripsina. Essas duas enzimas, elas atuam na digestão das proteínas. É de extrema importância que você não se esqueça que as proteínas, elas começaram a ser digeridas lá no estômago pela enzima pepsina. E agora, essa digestão, ela vai ser finalizada dentro do intestino delgado, que é onde as enzimas do pâncreas vão atuar. Outra enzima produzida pelo pâncreas é a lipase pancreática, e ela está envolvida na digestão das gorduras, ou seja, na digestão dos lipídios, mais especificamente de um tipo especial de lipídio conhecido como triglicerídeo. E a gente ainda tem a amilase pancreática ou
amilopsina, que faz a digestão do amido. Não se esqueça que o amido é um carboidrato que começou a ser digerido lá na boca pela enzima pitialina. E essa digestão, ela só vai ser finalizada no intestino delgado graças à ação da amilase pancreática. Outro grupo de enzimas produzidas pelo pâncreas são as nucleases, como é o caso da ribonuclease e da desoxirribonuclease. Ela é que nome bonito, hein, pra chamar a sua avó ou sua desoxirribonuclease. Olha só, essas enzimas, elas são responsáveis por digerir os ácidos nucleicos, ou seja, por digerir DNA e RNA de plantas e animais que a pessoa comeu. Um detalhe interessante é que as enzimas produzidas pelo pâncreas, elas só são ativadas quando elas já estão dentro do intestino. Isso, claro, é uma estratégia para evitar que essas enzimas elas causem lesões no pâncreas. Só que às vezes isso pode falhar. Por exemplo, a pessoa vai e tem uma infecção no pâncreas, ou ela levou uma pancada muito forte na região onde o pâncreas fica. Isso pode impedir que o suco pancreático seja lançado para o intestino. E aí essas enzimas que estão na sua forma inativa, elas podem ser ativadas, meio que sem querer, dentro do pâncreas. E aí o pâncreas será literalmente digerido. E já que estamos falando de problemas no pâncreas, existe um problema que está relacionado com o alto consumo de álcool, que é a pancreatite. Quando a pessoa toma muita manguaça, como é o caso de Bob aqui, olha o Bob, olha o que aconteceu, ó. O pâncreas dele fica mais rígido e inflama. Então a pancreatite, ela é uma inflamação no pâncreas. E galera, assim ó, é uma doença muito grave que pode inclusive levar a pessoa à morte. E olha só, Jubijubão aqui já teve pancreatite, mas não porque eu sou manguaceiro, eu tive quando era criança, porque a minha avó me deu um remédio e isso acabou inflamando o meu pâncreas. E ó, dor dos infernos. Pode ficar de cabeça pra baixo, cabeça pra cima, da cambalhota. A dor não passa, é uma dor aguda, é uma dor terrível. Aliás, quem teve pancreatite foi o ator Ashton Kutcher, que antes de interpretar o Steve Jobs no filme Jobs, ele resolveu fazer a mesma dieta que o Steve Jobs fazia, que era uma dieta onde a pessoa só comia frutas. E essa dieta detonou o pâncreas dele. Muita gente, inclusive, diz que foi essa dieta que acabou influenciando o desenvolvimento do câncer que o Jobs teve. Mas afinal, qual seria a relação das frutas com o pâncreas? Na verdade, isso está relacionado com estruturas que são encontradas dentro do pâncreas. De novo aqui, ó, aumentei o pâncreas. Que estruturas são essas? São as ilhotas de Langerhans ou ainda ilhotas pancreáticas. Então aqui no nosso desenho, toda essa estrutura aqui formada por essas células roxas aqui, toda essa estrutura é uma ilhota pancreática. E dentro dessas ilhotas pancreáticas, existem várias no pâncreas, dentro delas existem células que são produtoras de hormônios. Então as ilhotas pancreáticas, elas estão envolvidas na parte endócrina do pâncreas, enquanto as células acinares estão envolvidas na função exócrina do pâncreas. Mas volta aqui, essas células que formam as ilhotas pancreáticas, elas produzem vários hormônios, entre eles a insulina e o glucagon, que são hormônios que estão relacionados com o controle da taxa de açúcar do nosso sangue. Então, óbvio que uma pessoa que ingere uma quantidade absurda de frutose, que é um açúcar, isso vai o quê? Isso vai sobrecarregar as células que formam as ilhotas pancreáticas. Isso pode influenciar no surgimento de um câncer. Só que tem um detalhe, porque foi esse câncer aqui que afetou o Steve Jobs. Mas esse câncer, que é muito mais raro de acontecer, ele é muito mais fácil de tratar. Ele é muito mais fácil, basta uma simples cirurgia e pronto, às vezes nem precisa da cirurgia. Só que o Steve Jobs deu uma rateada e esse câncer, claro que acabou se desenvolvendo. A rateada que ele deu foi não ter optado pela cirurgia. Ele recebeu o diagnóstico e aí ele precisava fazer a cirurgia e ele não quis. Ele preferiu fazer um tratamento alternativo, com ervas, uma dieta vegana, acupuntura e não fez a cirurgia. Olha só, o cara que revolucionou a forma como a gente consome tecnologia, ignorou a ciência, ignorou a medicina e optou por um tratamento com ervas e acupuntura. O que aconteceu? 9 meses depois, o tumor no pâncreas dele tinha, adivinha, aumentado de tamanho. E aí ele resolveu fazer a cirurgia. Quando os médicos abriram ele, viram que o câncer já tinha se espalhado para o fígado. O câncer já tinha entrado o quê? Em metástase. Logo depois, o que aconteceu foi que ele teve que fazer um transplante de fígado, né, porque o câncer afetou o fígado dele inteiro, só que aí o câncer foi pro peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos, né, do nosso abdômen, e depois do peritônio foi para os ossos, e aí já era, ele acabou morrendo. E já que tocamos no assunto, para falar do fígado! Olha só que o fígado, ó, gigante, uma baga de órgão, não sei se você sabe, mas o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, ele só fica atrás da pele, e ele pesa mais ou menos 1,5 kg e tem quase o tamanho de uma bola de futebol, então realmente o fígado é gigante. Como você pode observar aqui em Bob, né, no Bob, o
fígado fica do lado superior direito do abdômen, logo abaixo das nossas últimas costelas e também do músculo diafragma, que é responsável pela nossa respiração. O fígado, óbvio, é um órgão, mas ele é considerado uma glândula, que tem funções exócrina e também funções endócrina. O fígado na parte exócrina, assim como o pâncreas, né? O pâncreas também tem função exócrina e endócrina. Na função exócrina do fígado, ele produz substâncias que serão lançadas dentro de tubos. Olha só esses tubos aqui, quero mostrar pra ti. Dentro do fígado, ó. É cheio desses tubos, então ele vai produzir substâncias que serão jogadas nesses tubos e depois serão lançadas no intestino delgado. Essa é a função exócrina. Agora, o fígado também, ele produz hormônios que depois serão lançados na corrente sanguínea e essa, claro, é a função endócrina. Embora, geralmente no ensino médio, o que se destaca é mais a função exócrina do fígado, porque ela está relacionada com a digestão. Um detalhe interessante é que o fígado, ele tem uma extrema capacidade de regeneração. A gente pode tirar até 2/3 do fígado que ele volta a crescer. Tanto é que existe aquele mito, né, da mitologia grega que está relacionado justamente a essa capacidade de regeneração do fígado. Nesse mito, o titã Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. E por conta disso, ele foi acorrentado a uma rocha. E nesse lugar onde ele foi acorrentado, tinham águias que ficavam arrancando pedaços do fígado dele, que se regenerava e era novamente comido pelas águias por toda a eternidade. Agora, eu fico imaginando a tua mãe, um dia ela chega assim pra ti quando ela tá brava e fala assim: eu vou botar uma águia pra comer o teu fígado. Hã? Imagina o nível da ameaça! O fígado, ele é um dos órgãos mais ativos do nosso corpo, possuindo várias funções, sendo que uma das principais funções do fígado é regular a quantidade de glicose no sangue. Isso porque o fígado, ele tem a capacidade de construir e desconstruir a molécula de glicogênio. Lembre-se que o glicogênio, ele é um carboidrato de reserva formado por milhares de moléculas de glicose. Então, quando tem muita glicose circulando no sangue, o fígado pega essas moléculas e ele monta as moléculas de glicogênio. Quando a taxa de glicose fica baixa, o que o fígado faz? Ele literalmente desmonta as moléculas de glicogênio, liberando centenas e centenas de milhares de moléculas de glicose no sangue. O fígado, ele também pode converter a glicose em gordura, e aí ele vai armazenar essa gordura. O fígado também é responsável pela produção do colesterol e dos sais biliares. Além disso, o fígado, ele converte a amônia, que é produzida dentro das células e que é extremamente tóxica para o organismo, em ureia. Ele transforma a amônia em ureia. A ureia, ela é bem menos tóxica e depois ela vai ser excretada na urina. A síntese, ou seja, a fabricação de proteínas como a albumina e de proteínas que participam também da coagulação do sangue, como é o caso da protrombina e também do fibrinogênio, isso também é feito no fígado, que também é responsável por eliminar medicamentos e o álcool, jogando o que não presta dentro do nosso intestino para que todas essas substâncias ruins pra gente sejam eliminadas nas fezes. Além disso, é função do fígado inativar alguns hormônios, como é o caso do estrogênio e da aldosterona. E também é função do fígado armazenar vitaminas e sais minerais e também fazer a ativação da vitamina D. Então perceba que o fígado, ele tem função que não acaba mais. Eu poderia ficar aqui, 3 horas falando sobre ele. Ele está envolvido em quase 500 processos metabólicos. Guarde que o fígado, ele é o laboratório do nosso corpo. Só para você ter uma ideia, nesse momento, 25% do teu sangue está no fígado. Se o fígado parar de funcionar agora, a gente morre em poucas horas. Por isso, cuida bem desse garoto. Todas essas funções do fígado são realizadas dentro de células conhecidas como hepatócitos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas células. Bora então entender melhor esses tais de hepatócitos, que são células, aqui o que eu fiz, isso aqui é um pedaço do fígado bem grandão, deixei bem grandão aqui pra você. Então dentro do fígado é assim. Então esses hepatócitos, eles vão se organizar nessas estruturas aqui, que parecem hexágonos e são conhecidos como lóbulos hepáticos. Então aqui eu tenho o lóbulo hepático, aqui eu tenho outro lóbulo hepático, aqui eu tenho outro. Observe que dentro dos lóbulos hepáticos nós temos várias bolinhas. São essas bolinhas aqui que nós chamamos de hepatócitos. Esses hepatócitos são as células responsáveis pelas funções que eu acabei de te falar. Então essas funções, elas são feitas dentro dessas células que estão nos lóbulos hepáticos e essas células são conhecidas como hepatócitos. Observe, inclusive, como dentro de cada lóbulo hepático, os vasos sanguíneos se ramificam. Para quê? Para que eles possam se comunicar com os hepatócitos e trocar substâncias com essas células. Agora que você tá manjando tudo de hepatócitos, bora falar um pouquinho de um papel importantíssimo que o fígado tem na digestão dos alimentos. Isso porque o fígado é quem produz a Billy! Billy! What you gonna feel, Billy? Música do Michael Jackson, Boa, não, ruim?
A bile, na verdade, ela é uma espécie de suco digestivo esverdeado, cheia de sais biliares. Esses sais biliares, eles são uma espécie de detergente biológico, mas é um detergente que não faz espuma, até porque ninguém quer ficar rotando bola de sabão por aí. Além dos sais biliares, a bile também é formada por colesterol e também pela bilirrubina. Ai, bile quem, chubchubão? Bilirrubina? Isso. A bilirrubina, ela é um pigmento verde e ela é formada durante a destruição das hemoglobinas que estão nas hemácias. Então as hemácias começam a ficar velhas e aí elas são destruídas junto com essa hemoglobina. É dessa hemoglobina que nós temos a formação da bilirrubina. E a bilirrubina, ela fica verde. Então é por isso que a bile tem a cor verde. Ei, vem cá, olha em mim. Eu quero que você guarde uma coisa. A bile, ela não contém enzimas digestivas. Bile não é enzima. A partir do momento em que a bile fica pronta, né? A partir do momento que o fígado termina de fabricar a bile, ele vai enviar essa substância para dentro de uma estrutura que fica abaixo dele e não dentro, tá? Essa estrutura, vou até tirar o fígado aqui para você ver direitinho. Essa estrutura é a vesícula biliar. Tá aqui, ó, essa bolsa ovalada aqui, que é onde a bile ficará armazenada. Então veja, um conjunto de canais dentro do fígado, esses canais coletam a bile e levam tudo para a vesícula biliar. Quando a bile for necessária, sabe o que vai acontecer? Essa bile, deixa eu virar o Bob aqui certinho, o Bob geralmente quando eu viro ele fica meio torto, mas olha só, essa bile, ela vai ser enviada, ó, por um ducto, e esse ducto, ele entra no pâncreas, e lá ele vai se juntar com o ducto pancreático, e tanto o suco pancreático quanto a bile vão sair pelo mesmo canal, dentro do intestino delgado, para atuarem na digestão do quimo que acabou de chegar do estômago. Quando a gordura entra no intestino delgado, um sinal hormonal faz com que as paredes da vesícula biliar se contraiam e joguem a bile dentro da cavidade intestinal. Ao entrar em contato com as gorduras, a bile reduz a tensão superficial que existe entre as moléculas de lipídios e as deixa mais solúveis em água. Isso acaba transformando gotas grandes de gordura em gotas menores, o que aumenta a exposição dos lipídios e facilita a ação das lipases, que são as enzimas que digerem gorduras. Guarde que a bile, ela não faz a digestão da gordura, mas a presença dela facilita a digestão dessa gordura. Um detalhe interessante é que, como eu acabei de te falar, um dos constituintes da bile é o colesterol. E o colesterol, ele é o quê? O colesterol, ele é um lipídio, e o lipídio, ele é insolúvel na água. Para que esse colesterol fique solúvel, o que acontece é que ele vai se combinar com os sais biliares. Mas às vezes, essa solubilidade na água ela ainda fica muito baixa. E aí o que acontece é a formação de grãos dentro da vesícula biliar, grãos de colesterol, que são conhecidos como cálculos vesiculares ou cálculos biliares, que é a famosa pedra na vesícula. Às vezes, isso aqui acaba entupindo a saída aqui da vesícula biliar, o ducto biliar. E isso causa muita dor na pessoa. E aí, se isso não se resolver naturalmente, você vai ter que ter uma remoção cirúrgica. Às vezes, você tem que retirar toda a vesícula biliar. E esses cálculos vesiculares, eles estão relacionados muito com a dieta, com o consumo excessivo de colesterol. Então, pessoas que comem muitas comidas gordurosas têm muito mais chance de apresentarem os cálculos vesiculares ou cálculos biliares. Isso aqui dói, mas dói que é uma desgraça. Além dos cálculos biliares, outro problema de saúde relacionado ao fígado é a icterícia, que é quando a pessoa fica amarela, a pele fica amarela, o branco dos olhos, ou seja, a esclera fica amarela. Então, uma pessoa que apresenta a cor amarelada, certamente ela está com algum problema no fígado. Isso acontece porque, sei lá, o fígado, por exemplo, recebeu ataque de um vírus, como é o caso do vírus da hepatite. E aí o fígado, ele perde a capacidade de eliminar a bilirrubina. E essa bilirrubina, ela acaba se acumulando no sangue. E é justamente esse acúmulo de bilirrubina que dá a cor amarela na pessoa. E para finalizar a nossa série de perebas do fígado, não podemos esquecer da famosa cirrose, que é uma das doenças que mais matam pessoas no nosso planeta. E ela é caracterizada pela morte dos hepatócitos e a substituição desses hepatócitos por um tecido fibroso e também por gordura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui ó, o fígado todo fibroso já, né? Todo fibrosado já, todo destruído. E olha só, se você olhar dentro do fígado, perceba que os lóbulos hepáticos, ó, eles vão diminuindo. E aonde antes nós tínhamos hepatócitos, olha o que aconteceu, ó. Você agora tem tecido fibroso, você agora tem, ó, gordura dentro do fígado. E é só pensar comigo, os hepatócitos executam várias funções dentro do fígado. Se eles estão morrendo e sendo substituídos por gordura e tecido fibroso, o que acontece é que a funcionalidade do fígado vai sendo reduzida cada vez mais. Até que chega um momento em que ele já não consegue executar as suas funções e a pessoa
acaba morrendo. Existem várias causas para a cirrose. Claro que o abuso do álcool é uma delas, mas também o abuso de medicamentos anti-inflamatórios pode causar a cirrose. E nós temos também o ataque por vírus, principalmente os vírus que causam a hepatite B e a hepatite C. Maravilha! Então nessa videoaula você aprendeu sobre o pâncreas e o fígado, que são duas glândulas anexas ao sistema digestório. Você viu que o pâncreas é responsável pela produção do suco pancreático, que contém várias enzimas digestivas e também bicarbonato de sódio. Você também aprendeu que o fígado é responsável pela produção da bile, que depois de formada vai ser armazenada na vesícula biliar. E depois, durante a digestão, a bile é jogada dentro do intestino delgado para fazer a emulsificação das gorduras.